Você tem exatamente 3 anos. 3 anos antes que 2026 vire apenas mais uma data no calendário. Mais um ano que passou sem que você tenha mudado absolutamente nada. O aluguel vai continuar chegando. As dívidas vão continuar crescendo. E a sensação de que o tempo está escorregando entre os seus dedos vai continuar te acordando às 3 da manhã. Mas e se eu te dissesse que existe uma janela? Uma única janela, aberta agora, que permite transformar apenas R$ 15.000 em uma virada real de vida. Não através de sorte, não através de esquemas mirabolantes, mas através de um método que pessoas comuns, sem diploma em finanças, estão usando silenciosamente enquanto os outros dormem? Presta atenção nesse vídeo do começo ao fim, porque em algum momento aqui, e você não vai saber exatamente quando, vou revelar o erro número 1 que faz as pessoas chegarem em 2026 exatamente no mesmo lugar em que estão hoje. Um erro silencioso, quase invisível, e que talvez você já esteja cometendo agora. Antes de continuar, se você quer receber os próximos conteúdos antes de todo mundo, clica em se inscrever e ativa o sininho. Isso não custa nada e pode mudar tudo. Vou te contar algo que os gurus financeiros nunca falam nos seus cursos caros. A maioria das pessoas não está falida por falta de dinheiro. Elas estão falidas por falta de clareza. Pensa comigo. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga suas contas, pelo menos tenta. E no final do mês, quando você olha para o extrato, aquela sensação estranha aparece. Onde foi parar tudo? Você trabalhou 30 dias. 30 dias de reuniões, metas, pressão, cansaço. E o saldo conta uma história diferente da que você esperava. Isso tem um nome. É a armadilha da renda invisível. Você ganha, mas o dinheiro some antes mesmo de você perceber que chegou. O cartão de crédito, que era para ser uma ferramenta, virou uma gaiola. O cheque especial, que era para ser uma válvula de emergência, virou rotina. E cada parcela que você assina hoje é uma corrente amarrada no seu futuro. E o pior, não é culpa sua. Ninguém te ensinou a regra mais importante do dinheiro. E eu vou te revelar essa regra ainda nesse vídeo, não no final, não como isca para um curso, agora de graça. A regra é simples: dinheiro obedece direção, não quantidade. Isso significa que não importa quanto você ganha, importa para onde esse dinheiro aponta quando sai da sua conta. E é exatamente aí que a história da Marcela começa. Marcela tinha 38 anos e um currículo que qualquer recrutador aprovaria. Arquiteta formada por uma boa universidade, 12 anos de experiência, portfólio sólido. No papel, ela era exatamente o tipo de profissional que as empresas dizem querer. Na vida real, ela acordava às 6 da manhã para trabalhar em um emprego que pagava o suficiente para sobreviver, e não muito mais. O salário cobria o aluguel, o mercado e as contas básicas. Quando sobrava alguma coisa, ela colocava no cartão de crédito, convencida de que ia pagar no mês seguinte. E quando o mês seguinte chegava, sobrava menos ainda. Ela tinha R$ 14.700 de dívida acumulada em 2 cartões e um cheque especial. Um número que ela nunca dizia em voz alta, nem para a irmã, nem para o namorado. Era um segredo que ela carregava como uma pedra no peito. Pesado, constante, silencioso. A comparação era a segunda dívida de Marcela. Ela via amigos no Instagram viajando para o exterior, comprando apartamento, falando sobre investimentos como se fosse coisa natural. E ela, com 12 anos de carreira e uma graduação pendurada na parede, sentia que havia perdido alguma etapa fundamental do jogo, como se todos tivessem recebido o manual e, para ela, alguém tivesse esquecido de entregar. Em uma quarta-feira de abril, ela lembra exatamente da data, porque é o tipo de memória que muda uma vida. Marcela estava no metrô de volta para casa, com fone no ouvido, scrollando o feed sem propósito. O algoritmo jogou na tela um vídeo. Título simples: 100 promessas impossíveis. Por que pessoas inteligentes ficam pobres? Ela assistiu.
e pela primeira vez em anos sentiu que alguém estava falando diretamente com ela. Não para vender um sonho, mas para desmontar uma ilusão. O vídeo falava sobre 3 erros que transformam renda em dívida. E Marcela reconheceu os 3, nela mesma, com precisão cirúrgica. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou pesquisando, anotando, lendo. Descobriu um universo que existia ao lado dela o tempo todo e que ela nunca tinha visto porque ninguém havia apontado. No dia seguinte, ela tomou uma decisão que parecia pequena, mas foi o maior passo da sua vida. Ela decidiu que ia entender o jogo do dinheiro antes de continuar jogando. Não de forma abstrata, não lendo um livro por obrigação. Ela ia estudar como se a vida dependesse disso, porque financeiramente dependia. O que Marcela descobriu não era um segredo de cofre. Era, na verdade, uma combinação de 3 elementos que funcionam juntos e que, separados, não funcionam para ninguém. Ela chamava de os 3 pilares. E é exatamente isso que vou detalhar para você agora. Pilar 1. Conhecimento operacional, não teórico. Marcela aprendeu cedo que existem 2 tipos de conhecimento financeiro. O primeiro é o conhecimento de vitrine, aquele que você aprende para parecer que entende de finanças em jantares. O segundo é o conhecimento operacional, o que você usa de segunda a segunda para tomar decisões reais com o dinheiro real que você tem. Ela começou pelo básico. Entendeu o que são juros compostos de verdade, não a fórmula, mas o efeito prático. Descobriu que um cartão de crédito com 15% ao mês de juros, em 12 meses, transforma R$1.000 em R$5.350 de dívida. Que o cheque especial cobra, em média, 8% ao mês, o que significa que cada real que você usa nele custa quase o dobro em um ano. Depois, ela aprendeu sobre os tipos de investimento que pessoas comuns usam. O Tesouro Direto, por exemplo. Muita gente acha que é coisa de banco grande, de gente rica. Não é. Com R$30, você já pode começar a investir em Tesouro Selic, que rende mais que a poupança, tem liquidez diária e é garantido pelo governo federal. Depois veio o CDB, os fundos de renda fixa. E mais adiante, com cautela e estudo, os fundos de investimento imobiliário, os FIIs. O conhecimento operacional de Marcela não foi de uma faculdade. Foi de horas de conteúdo gratuito, de canais como esse, de livros de R$30, que ela leu 3 vezes com o marcador na mão. Pilar 2. Ação estratégica. Ordem importa mais que velocidade. O segundo erro fatal que Marcela identificou nas pessoas ao redor era a inversão de prioridades. A maioria começa tentando investir antes de quitar dívidas caras. É como tentar encher uma banheira com o ralo aberto. Marcela criou um protocolo em 4 etapas, nessa ordem exata. Primeiro, mapear todas as dívidas com juros acima de 2% ao mês e criar um plano de ataque. Segundo, cortar qualquer gasto que não fosse essencial por pelo menos 90 dias. Ela chamava de modo sobrevivência. Terceiro, criar uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses de gastos fixos antes de investir qualquer centavo. Quarto, só então começar a direcionar dinheiro para investimentos. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas pula as etapas 1, 2 e 3 e vai direto para a 4. E aí, quando um imprevisto aparece, tira tudo do investimento, perde a rentabilidade e volta para a estaca zero com a sensação de que investimento não funciona para mim. Marcela também descobriu uma estratégia que poucos falam: o método da renda fracionada. Em vez de esperar sobrar dinheiro no final do mês para investir, que raramente sobra, ela separava o dinheiro no dia do pagamento. Antes de pagar qualquer coisa, ela transferia 10% do salário para uma conta separada. Isso não era negociável, era automatizado, invisível. E foi exatamente isso que transformou a consistência dela. Pilar 3. Mentalidade inabalável. O que os gurus evitam de ensinar. Esse é o pilar que mais gera resistência. Porque quando falamos de mentalidade,
As pessoas acham que é coisa de coach motivacional, de palco com pirotecnia e frases em slide. Não é. Marcela percebeu que ela tinha crenças sobre dinheiro que foram programadas antes dos 12 anos de idade. A ideia de que rico nasce rico, de que dinheiro é coisa de gente ambiciosa, de que eu não tenho cabeça para finanças. Essas crenças não eram opiniões, eram scripts automáticos que rodavam toda vez que ela tomava uma decisão financeira. Desmontá-las levou tempo, mas a ferramenta que ela usou era simples. Toda vez que uma crença limitante aparecia, ela fazia uma pergunta: essa afirmação é um fato ou é uma história que eu aprendi? Na maioria das vezes, era uma história, e histórias podem ser reescritas. Ela também aprendeu a separar esforço de resultado no curto prazo. Nos primeiros 3 meses, os números mal se moviam. A tentação de desistir era real, mas ela tinha uma planilha, simples, em papel mesmo, onde registrava cada dívida quitada, cada meta atingida, cada real investido. O progresso era visível. E ver o progresso, mesmo pequeno, era o combustível que mantinha o motor ligando toda manhã. Agora vou mostrar exatamente o roadmap que Marcela seguiu. Não de forma vaga, com números, com etapas, com o que fazer em cada fase. Mês 1 e 2, diagnóstico e contenção. Marcela mapeou cada centavo que saía da sua conta durante 60 dias. Ela descobriu que gastava R$ 380 por mês em pequenas compras invisíveis, delivery, assinaturas esquecidas, compras por impulso às 23 horas. Esse dinheiro foi redirecionado. Ela também ligou para os bancos e negociou as dívidas, reduziu os juros do cartão de 15% para 3,5% ao mês. Uma negociação de 20 minutos por telefone que economizou mais de R$ 2.000 no longo prazo. Mês 3 e 4, quitação acelerada das dívidas caras. Com o dinheiro redirecionado, ela atacou a menor dívida primeiro, a técnica conhecida como método bola de neve. Quitou o cartão menor em 45 dias. O alívio psicológico foi imediato. Com uma dívida a menos, o dinheiro que ia para os juros dela passou a ir para a próxima. Em 2 meses, ela havia eliminado R$ 8.200 em dívidas de alto juro. Mês 5 e 6. Reserva de emergência. Antes de investir, ela construiu um colchão. Definiu seus gastos fixos mensais, R$ 2.100. Multiplicou por 3, R$ 6.300. Esse era o alvo. Em 2 meses de economia focada, ela chegou lá. O dinheiro foi para o Tesouro Selic, liquidez diária sem risco de perda. A reserva não era para enriquecer, era para nunca mais precisar do cheque especial. Mês 7 a 12, construção ativa do patrimônio. Com as dívidas quitadas e a reserva formada, Marcela tinha agora R$ 680 por mês disponíveis para investir, entre a economia dos juros que não pagava mais e os cortes de gasto. Ela dividiu assim: R$ 300 em Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, R$ 200 em um CDB de banco digital rendendo 110% do CDI e R$ 180 em 2 FIIs de tijolo com dividendos mensais médios de 0,8%. Em 6 meses, com juros compostos e reinvestimento dos dividendos, ela havia acumulado R$ 4.380 em patrimônio investido. Mais os R$ 6.300 da reserva, ela tinha R$ 10.680 sob controle. Faltava um pouco menos de R$ 5.000 para a meta. Ela chegou em fevereiro de 2026. 2 meses antes do prazo. Lembra que no começo do vídeo eu disse que ia revelar o erro número 1 que faz as pessoas chegarem em 2026 no mesmo lugar? Chegou a hora, mas vou dar 4. Erro 1. Investir sem quitar dívidas de alto juro. Você não enriquece com 12% ao ano enquanto paga 180% ao ano no cartão. A matemática não mente. Erro 2. Esperar o momento certo para começar. O momento certo foi ontem. O segundo melhor momento é agora.
Cada mês de atraso é um mês de juros compostos que trabalha contra você, não a seu favor. Erro 3. Confundir renda com riqueza. Salário alto não garante liberdade financeira. Quem define se você vai ficar rico não é quanto você ganha. É a diferença entre o que você ganha e o que você gasta multiplicada pelo tempo. Erro 4. Agir sem consistência. A maioria das pessoas começa bem em janeiro e para em março. A disciplina financeira não é motivação, é sistema. Automatize transferências, use alertas, crie fricção para os gastos ruins e facilite os gastos bons. O sistema precisa funcionar mesmo quando você não tem vontade. Tem um ingrediente que Marcela usou que acelera tudo isso que acabei de mostrar e que a maioria das pessoas ignora porque parece trabalhoso. Renda extra. Não estou falando de um segundo emprego de 44 horas semanais. Estou falando de monetizar o que você já sabe. Marcela usava arquitetura. Ela abriu um perfil em 2 plataformas de freelas e começou a aceitar projetos pequenos nos fins de semana, avaliações de imóveis, consultorias básicas de reforma, revisão de projetos para construtoras pequenas. Em 3 meses, estava gerando entre R$800 e R$1.400 mensais extras. Mas e se você não tem uma habilidade técnica como arquitetura? Tem. Você usa ela todo dia e não percebe. Se você é organizado, gestão de agenda e inbox para empresários. Se você escreve bem textos para pequenos negócios nas redes sociais. Se você entende de planilha, automatizações básicas para comércios locais. Se você sabe editar vídeo, mesmo no celular, os negócios locais estão desesperados por isso. A renda extra de Marcela não foi para consumo. Foi direto para o fundo de quitação das dívidas e depois para os investimentos. Isso encurtou a jornada em quase 4 meses. A regra que ela criou: todo o dinheiro extra tem destino antes de chegar. Quando o Pix cai, ele já tem uma ordem de marcha. Nunca entra no fluxo de gastos normais. Nunca. Isso é a diferença entre renda extra que transforma e renda extra que desaparece. Em 2026, Marcela não ficou milionária. E é importante que você ouça isso com clareza, sem ilusão. Ela não comprou apartamento, não parou de trabalhar, não foi para Paris. O que ela fez foi mais valioso do que qualquer um desses sonhos instantâneos. Ela chegou a 2026 sem dívidas, com uma reserva de emergência intacta, com R$15 mil investidos, gerando renda passiva mensal de R$120, pequena, mas real. E com um sistema funcionando que pela primeira vez na vida fazia o dinheiro trabalhar para ela e não o contrário. Ela chegou a 2026 com algo que não aparece em extrato bancário: controle. A certeza de que se um imprevisto aparecer, ela tem estrutura para lidar. A certeza de que cada ano que passa, o patrimônio cresce, não porque ela ganhou mais, mas porque ela construiu um sistema. E a pergunta que fica para você agora não é: isso é possível para mim? Porque é. A pergunta é: quando você vai começar? Não daqui a 6 meses, não quando o salário aumentar, não quando as condições estiverem perfeitas. Elas nunca estarão. O começo que importa é o começo possível, com o que você tem, com onde você está. Hoje, um caderno, uma planilha, uma conta gratuita em um banco digital, uma decisão. É exatamente isso que separa a vida financeira que você tem da vida financeira que você quer. A história de Marcela é real, porque poderia ser a sua. E em 2026, quando você olhar para trás, a pergunta vai ser: você assistiu esse vídeo e continuou igual? Ou você assistiu esse vídeo e deu o primeiro passo? Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. O algoritmo não funciona assim. Alguém assistiu esse conteúdo, foi transformado por ele e o compartilhou. Agora é a sua vez. Clica em se inscrever, ativa o sininho e vai para o próximo vídeo, porque o que vem por aí vai fazer esse aqui parecer introdução. O futuro é construído hoje, e eu estou aqui toda semana para te ajudar a construir o seu.